Porém, é uma história onde a humanidade pode tirar um proveito muito grande em termos de educação, moralidade, de ética, esse tipo de comportamento que a gente vem perdendo ao longo desses anos, né? Aqui na Terra, né? Então, a história conta-se assim, que um homem muito poderoso resolveu fazer uma penitência, uma austeridade, ficou 125 anos na ponta dos dedos dos pés com os braços para cima nos Himalaias. Aí ele atraiu os controladores do universo, que os Vedas chamam de semideuses. As entidades que controlam o vento, a chuva, a terra, o crescimento, os fluidos do corpo. Então, essas entidades. Então, um deles se aproximou desse rapaz e disse: você está fazendo todo esse sacrifício, mas o que é que você deseja com isso? Ele disse: eu desejo não morrer. Ele disse: eu não posso te dar essa bênção, porque mesmo eu tenho que morrer um dia. Eu vou levar muitos anos, né? Minha vida é muito longa, porém, vai chegar um momento onde eu vou ter que abandonar meu corpo. Aí ele disse: então eu não quero morrer pelos braços de nenhum semideus desse aí. Também não quero morrer por nenhum animal, por nenhum veneno. E começou a dizer uma série de coisas. Mas como ele se sentia muito poderoso, né, ele negligenciou os seres humanos. Ele não citou: eu não quero morrer pela mão de um ser humano. Falou das entidades. Não quero morrer pelo leão, não quero morrer por isso. E o Deus lá, o semideus, dando as bênçãos a ele. Chegou um determinado momento onde o Deus falou: tá bom então, é isso que você quer? Que você tenha vida longa e que seu corpo recupere, porque ele já estava com o corpo totalmente deteriorado devido à austeridade, à penitência e tal. Aí ele recuperou o corpo, ficou com um corpo muito forte e com muito poder, e começou a dominar os outros planetas, porque de acordo aos Vedas, esses planetas, a maioria deles são habitados, às vezes com seres formados de terra, água, fogo, ar, éter, e outros são formados só com fogo, outros só com éter, outros só com água. Então, de acordo aos Vedas, existem entidades viventes de diferentes formas, como nós temos a experiência de ir para um laboratório e descobrir bactérias que quase não são vistas, mas com certos aparelhos elas têm formatos diferentes e milhares de formas diferentes, hábitos diferentes, propagação diferente, né? Umas se dividem, outras não precisam do masculino para se produzir, e uma variedade tão grande de coisas nesse universo, aqui na Terra, que nós podemos sentir e ver. Imagine nessa imensidão do universo, né? Quantas e quantas coisas podem ter, e os Vedas diz que tem. Então, ele começou a aprontar em todos os lugares, e ele chegou num reinado, em um dos planetas, chamado Indraloka. Loka não quer dizer louca, Loka quer dizer planeta, L-O-K-A, Loka, planeta. Então, ele chegou nesse planeta, dominou o reinado desse cara, e esse cara, de acordo ao próprio Veda, ele tinha um Vimana. Vocês já ouviram essa palavra? Você conhece muito, né? É uma nave, né? Vimana quer dizer uma nave
uma nave. Os Vedas falam de aeroplanos, nave mesmo, voadoras, e diferentes tipos de naves. Não é só um avião, por exemplo, não. Tem caça, tem teco-teco, tem helicóptero. São naves com nomes, inclusive, diferentes. Então, esse Indra, que era o rei desse local, ele tinha uma nave, chamava Puspaka. Era feito de como se fosse flores. Então, quando ele viajava, o aroma das flores ficava em todo lugar. Era uma nave muito especial. Tem descrições nos Vedas dela muito impressionantes. Se a pessoa tivesse com a mente perturbada e pisasse nela, imediatamente aquela perturbação acabava. Como também, se ela estivesse lá dentro e ficasse irada com alguma coisa, imediatamente tinha que sair, porque a nave não levantava voo. Então, tinha umas especificações explicadas nos Vedas, não é à toa que tem 25 mil versos. Então, ele conseguiu essa nave. Quando ele conseguiu essa nave, ele pegou a nave e saiu viajando pelo universo e disse, vou dar um pulinho na Terra. E ele veio para a Terra, pelos Himalaias, passeando. E quando ele passou pelos Himalaias, ele viu uma mulher sentada em postura de yoga, fazendo asana, fazendo respiração e pranayama. E ele era um ser muito, muito luxurioso. Então, quando ele viu aquela mulher, ele disse, sozinha aqui, vou me aproveitar dela. Aqui não tem ninguém. Sabe aquela coisa de PC? Sabe o que é PC? Privacidade e controle que os psicopatas e os bandidos utilizam. Primeiro, privacidade. E depois o controle sobre a privacidade. Então, e quando ele viu aquela situação, ele disse, vou me aproveitar dela. E aí se aproximou dela. Ela era um yoga, estava em meditação, nem percebeu. E ele chegou e começou a vociferar e falar essas coisas que vocês ouvem por aí. Oh, lindona, ajuda, e não sei o que solteira não é. Você é solteira? Ela disse, eu sou pretendente, eu pretendo me relacionar somente com a Suprema Personalidade de Deus mesmo. Eu não quero nada desse mundo, eu quero só me relacionar com Deus e ninguém mais. Aí ele disse, que bobagem, você está aqui na Terra, vamos aproveitar. A carne é fraca, vamos cuidar disso aí. E aí eu quero só me relacionar com Deus. O que aconteceu? Ele não aceitou. E aí ele começou não, você está aqui sozinho, não tem quem te proteja, você vai sim. E aí pegou no cabelo dela. Quando pegou no cabelo, imagine, pegar no cabelo assim. Quando pegou no cabelo dela, ela imediatamente falou, este corpo foi poluído por você. Esse corpo não me serve mais. E aí começou a fazer um processo iógico que atrai o fogo da digestão. E porque você me abordou desta maneira, eu amaldiçoo você. Eu amaldiçoo da seguinte maneira, que toda essa sua pompa, esse seu poder, tudo isso se acabará. Aí ele, como? Quem me deu essas bênçãos foi Deus. Pois eu nascerei na terra, eu voltarei a nascer, eu reencarnarei na terra
para ser a causa da tua morte. Ravana era o nome dele. E aí se incinerou e ela desapareceu e ele continuou viajando, aprontando aí nesse mundo. Até que ela, um rei que era agricultor, ele tinha uma característica diferente. Porque na cultura védica também, os reis, eles podem vir de 3 status sociais. Ele pode se tornar rei como agricultor, ele pode se tornar rei como um guerreiro, e ele pode se tornar rei por tradição familiar. Então, esse era um rei que herdou uma fazenda e era um agricultor. Então, ele estava arando a terra. E ele estava muito triste porque ele não tinha filho. Então, ele estava arando a terra. Quando ele chegou em determinado momento, o arado parou. E ele começou a cavar para ver o que é isso. Aí viu uma urna. Quando ele abriu a urna, tinha um bebê, uma menina, bebê, dentro da urna, viva. Ele pegou e levou para a mulher dele, e ela amou. A menina foi criada nesse palácio e deram nome a ela de Sita. Foi assim que Sita apareceu nesse mundo. Mas era aquela entidade que foi abusada, né, por esse misógino. E aí, Sita nasceu, cresceu, e ao mesmo tempo assim, Rama, ele nasceu também num palácio próximo a esse reinado, palácio de Ayodhya, filho do rei Dasarata. E aí, quando Rama cresceu um pouco, um sábio foi visitar o rei Dasarata. E o sábio disse: olha, existe uma floresta aqui perto onde eu moro, que eu faço meus cerimoniais lá. Para não ser perturbado pela cidade, eu resolvi vir para Ibicoara. Resolvi vir para a floresta. E aí, fazendo sacrifício, e fazia sacrifícios na floresta, meditações, e reunia pessoas para conversar sobre assuntos fora desse mundo, né, assuntos transcendentais. E aí ele chegou e falou: todas as vezes que eu começo meus cerimoniais, as minhas meditações, uns demônios aparecem, uns seres horríveis, e perturbam tudo, perturbam todo mundo, e sujam de excremento, de coisas ruins a minha arena de sacrifício. Meu portal dos avatares suja com essas coisas. E aí o rei disse: tranquilo, eu mando o meu exército e acaba com eles rapidinho. Ele disse: não vai funcionar. Esses seres são seres místicos, eles têm poderes, eles desaparecem, eles só aparecem quando querem, eles têm armas muito poderosas. Eu não quero o seu exército. Ele disse: então eu vou pessoalmente, eu fui treinado, eu tenho muito poder, eu vou. Aí ele disse: não. E o que você quer? Quero Rama, quero seu filho. Meu filho, ele tem 15 anos. Como eu vou entregar meu filho a você? Não posso fazer isso. Ele disse: olha, você perguntou o que eu queria. Você é um rei. Palavra de rei não volta atrás. Você disse: peça o que quiser. O que eu quero é seu filho, Rama, que me acompanhe. Aí ele falou: não posso permitir meu filho ir, não posso. Mas acabou que o mestre dele, que tinha um mestre no palácio também, que disse: olha, ele é um sábio muito poderoso, ele vai ensinar coisas maravilhosas para seu filho.
permita, ele não vai deixar nada acontecer com seu filho. Se ele quisesse, ele mesmo mataria esses demônios, mas ele vem da casta bramínica, é um sacerdote. E os sacerdotes não podem matar. Porém, esses seres precisam ser mortos. Só um guerreiro, kshatriya, pode fazer isso, que é outra classe, a terceira classe. Pode fazer isso. E seu filho é um kshatriya. Então, é ele que eu quero. E ele tem poderes que você nem conhece. Aí, acabou que ele permitiu. E essa cena é linda no Ramayana. Ramayana é essa literatura. Mas essa cena é lindíssima. Porque o sábio vai na frente, mostrando o caminho. E Rama vai atrás. Só que na hora de sair, o pai disse, antes disso, a mãe ouviu a conversa e se aproximou e disse, o que está acontecendo aqui? Aí o sábio falou, eu estou precisando que Rama venha e me acompanhe. Ela falou, de jeito nenhum, eu vou. Eu sou também kshatriya. Eu fui treinada em guerra, eu sou hábil na espada, eu luto Kung Fu. Oh, não, estou brincando, professor, que ele é professor de Kung Fu. De karatê. Então, eu luto, eu faço, sou danada. Me deixe ir. Aí ele falou, não, eu quero Rama. E acabou Rama indo. Mas antes de Rama sair, o pai falou, Lakshmana, o irmão mais jovem, acompanha ele. Aí foi os dois irmãos, Rama e Lakshmana, acompanhando o sábio. Essa cena é linda porque o sábio sai da cidade e entra na floresta. Quando entra na floresta, o sábio quase que não consegue andar, é descrito na literatura, porque ele fica olhando para trás, hipnotizado com a beleza dos dois jovens. Aí ele anda, dá poucos passos e olha para trás, assim, louco para chegar no local para poder interagir ali, ensinar o que tem que ensinar. Então, o sábio ensina a Rama uma opção de coisa e também dá a ele armas muito poderosas, conhecendo que no futuro Rama vai participar de uma guerra e vai precisar dessas armas. Mas essas armas, Rama pode chamar por elas. As armas não estão aí, ele simplesmente chama e a arma vem. Quase um drone, né? Bom. Controle remoto. Controle mental. Né? Ainda vai chegar esse momento. Inteligência humana. Eu não vou ver, mas talvez algum de vocês aqui. Aí ele ficou muito poderoso com essas armas, os dois, e aí depois de um tempo eles foram. O sábio resolveu levar ele para passar por um palácio, onde era um palácio de um rei que era agricultor. E quando eles chegaram no palácio, para apresentar o príncipe, filho do rei da Sarada, também muito conhecido, para o rei agricultor, o rei falou, agora eu estou muito ocupado, não posso dar muita atenção, mas fique à vontade, meus súditos vão... Mas por que você não pode dar atenção? Porque minha filha vai entrar num momento de uma cerimônia. Como é o nome da cerimônia? Swayamvara, que é a cerimônia de escolha de um esposo para ela. Ela vai escolher, mas o esposo tem que passar por um teste. E o teste é o seguinte, tinha um dos deuses, chamado Shiva, vocês conhecem Shiva, né? Aqui todo mundo conhece Shiva. Principalmente aqui na Chapada, o pessoal curte muito Shiva. Então, Shiva, ele deu um arco que somente pessoas que tivessem um poder espiritual muito forte conseguiriam erguer o arco.
Era um arco muito pesado. E esse sábio deu de presente para o rei. E o rei colocou num determinado local esse arco guardado lá. Um dia, Sita, pequenininha, junto com as amiguinhas dela, estavam jogando bola. Os Vedas descrevem que era uma bola feita de jasmim alfinete. Enfia e vai enrolando, 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 e fica uma bola de jasmim alfinete. E elas jogavam essa bola uma para outra. Porque cheirava, era muito agradável. E elas estavam brincando e a bola entrou pela sala e caiu, ficou embaixo do arco, da mesa onde tinha o arco. A mesa com rodas, né? Onde tinha o arco. E aí, Sita, pequenininha, meteu a mão no arco, levantou e tirou a bola. E o pai viu. Para o pai foi o maior problema da vida dele, porque ele tinha a missão de casar a filha. Mas onde ele ia encontrar um companheiro para uma filha que tinha aquela força, aquele poder? Ele não via nenhuma possibilidade. Então, o que é que ele fez? Ele anunciou: todos os príncipes da terra, venham que minha filha vai escolher o esposo dela. Mas tem um teste. Quem passar nesse teste, né? Porque se ela levantou, o cara que ia ficar com ela tinha que também ter poder. E aí, eles foram. Então, vários príncipes, cada um de uma localização. Essa parte também é muito bonita. Porque eles falam, eles se autoglorificam, assim, né? São muito egocêntricos e sempre estão dizendo porque eu. Sabe esse tipo de pessoa que vai conversar com vocês? Não, foi porque eu estive ali, eu fiz aquilo, e era só eu na história. Então, eles eram assim. E Rama estava com o sábio, também estava lá sentado, era príncipe, podia. Aí, vai um, tenta levantar, não consegue, vai outro, tenta levantar, não consegue, vai um que, muito orgulhoso, mete a mão, tenta levantar, não consegue, aí pega as duas mãos, não consegue, se acocora assim, e aí pá, cai para trás, aí todo mundo ri, e aí chamam o filho do rei da Sarata, Rama. Aí Rama se levanta, entrega o arco dele ao irmão Lakshmana, vai até o local, olha para o arco, põe as mãos no arco, põe na cabeça, reverencia o arco, pede ao mestre dele autorização para fazer o serviço. O mestre dá o sinal, ele pega o arco, levanta, todo mundo, aí ele arma o arco, e aí quando ele vai tentar erguer o arco para colocar o Hã? Flecha. Não, o fio. O fio O fio do arco, aí pá, quebra o arco. Pronto. Aí todo mundo ficou impressionado, acabaram, eu não vou contar o resto da história, acaba casando com ela e leva ela para o palácio. E vão morar no palácio